Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha, gente, às vezes você vai falar sobre a cruz de Jesus para algumas pessoas e a pessoa não gosta da cruz. Aí usa várias justificativas. Ah, porque a cruz é um símbolo de morte. A cruz significa a morte de Jesus e eu não tenho um Jesus morto, eu tenho um Jesus vivo. E tem uma rejeição à cruz. E isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Vamos ver de novo? Pois já disse repetidas vezes. Olha como a palavra é enfática, né? Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Quem é que está falando isso? Paulo, Filipenses, né? Paulo a tradição diz que Paulo está dizendo essas palavras. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Né? Inimigos da cruz de Cristo. Então nós devemos viver como? Me ajudem só com o raciocínio, ele é bem lógico. Muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então nós devemos viver como? Amigos da cruz de Cristo. Amigos da cruz de Cristo. Muitos levam, tem o crucifixo, né, que levam no peito, assim, amigos da cruz de Cristo. A cruz de Cristo tem a simbologia da cruz de Cristo, está sempre perto do coração, né? Tu pendura no pescoço, que é o crucifixo, está sempre perto do coração, porque eu sou amigo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é uma coisa que eu carrego sempre comigo, eu sou amigo dela. Eu sou amigo da cruz de Cristo. No nosso símbolo, eu fiz questão de botar a cruz de Cristo, por quê? Porque eu quero que o nosso trabalho seja um trabalho feito com Cristo. Amigos da cruz de Cristo. Não, com Cristo não precisa nem falar, né? Mas como amigos da cruz de Cristo. Não, se fosse só com Cristo, era só eu e Cristo, eu vou na minha oração pessoal, né? Mas como é um trabalho comunitário, eu quero fazer um trabalho com que aqui se encontrem os amigos da cruz de Cristo. Que vem na cruz de Cristo a ponte a qual nos une a Deus, a qual nos une a salvação, a qual nos une a vida eterna. Então, isso é que nós procuramos. Outra passagem. Efésios 2,16. O que está escrito? Perdão. Eu falei sobre várias alianças de Deus com o povo. Tem uma forma de demonstrar a aliança que o povo fez com o povo, que o Deus fez com o povo, que não é no arco-íris, não é no altar de Josué, que o povo manifesta na própria carne a aliança que fez com o povo, a aliança que fez com Deus. Aonde o povo manifesta na própria carne a aliança que fez com Deus? Na circuncisão. Na circuncisão, tu manifesta na carne a aliança que tu faz com Deus. Como é que se manifesta na carne? O prepúcio do menino é puxado, cortado, depois que cicatriza, forma um queloide em torno do órgão genital masculino. Tá? Aquele queloide é uma circuncisão, é uma aliança do homem, que é o chefe daquela casa, com Deus. Então aquela casa é uma casa do povo de Deus, da raça prometida. Quando vem Jesus e é abolida a lei, que nem a palavra nos fala, que é abolida a lei, a terra prometida, os céus, a glória eterna, não é só para o povo de Deus judeu, é para todos os povos. Então essa passagem Jesus está falando, ambos que ele está falando são os circuncisos e os incircuncisos. Nós somos circuncisos ou incircuncisos?
Nós somos incircuncisos. Incircuncisos. Só para vocês se situarem bem na palavra, saber quem é vocês na palavra. Nós somos incircuncisos. Nós não esperamos a glória eterna através das promessas feitas ao povo judeu, e sim mediante Cristo e a sua cruz, a ponte que nos leva para a eternidade. Então nós temos a nossa aliança com Jesus é uma aliança confirmada pela cruz de Cristo. E essa palavra vai nos dizer o quê? Efésios 2,16. Já saí do lugar de novo aqui. Leiam para mim, por favor. Reconciliados ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Aniquilando nela a inimizade. Então os circuncisos e os incircuncisos, que antes eram inimigos, porque todo aquele que não era do povo de Deus, ele era inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus era inimigo de Deus. Que aquela era a nação escolhida, o sacerdócio régio, era o povo escolhido por Deus para herdar a eternidade. Aquele era o povo, não existia outro povo. Quando Josué entra na terra prometida, a gente falou do altar que Josué ergueu, Josué matava povos inteiros. Ele diz, mas isso é um crime. Mas eu não posso não matar. Essa regra valia somente para um ser humano, para outro ser humano. Tá? No Antigo Testamento, seres humanos eram só judeus. Era só dentro do povo de Deus. Os outros não eram seres humanos, eram inimigos de Deus. A morte era muito comum no Antigo Testamento, mas muito comum. Por nada se morria, por nada se matava. Até Jesus vir e definir que essa inimizade acabou. Agora não são mais inimigos. Agora todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Todos são amigos pela cruz de Cristo. Como é que nos fala? A cruz aniquilou, é isso? Aniquilando pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade entre os circuncisos e os incircuncisos. Para vocês ver do que está falando essa palavra, vocês vão no... Onde é que fala aqui do circunciso? No versículo 11, só para contextualizar ali, ó. Qual capítulo? Mesmo capítulo, só voltem um pouco só para vocês verem, só para contextualizar. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Né? Quem era gentil? Naquele tempo nós seríamos o quê? Gentios. Nós seríamos circuncisão ou incircuncisão? Incircuncisão, palavra complicada, né? Tá? Se bem que eu acredito que naquele tempo, se a gente tem a relação hoje com as palavras de antigamente, nós seríamos circuncidados, na verdade. Não. Só se tivesse manifestado na tua carne a aliança que tu fez com Deus. A circuncisão é que nem cortar um dedo. Ela é um corte do prepúcio que forma um queloide, que forma a aliança, que é isso, é daí que vem a nossa tradição de usar aliança. A aliança hoje que nós usamos no dedo, ela faz alusão ao queloide em torno do órgão masculino naquele tempo, que formava um queloide em toda a volta da pele que cicatrizava depois. Por isso vem a tradição de nós usarmos uma aliança como um compromisso, principalmente no casamento de um homem e de uma mulher. Então daí que vem a tradição. Mas não acredita que se naquela época, como tem a sabedoria que nós temos hoje, a palavra que nós temos hoje, se a gente tivesse seguir o correto, nós seríamos circuncidados. Sim. Então, perdão. Como a palavra fala, eu vou frisar o que a palavra fala, até para a gente entender bem para não dar uma margem para uma outra interpretação que não seria verdadeira. Até independente do que eu creio ou não, existe uma verdade e uma coisa que não é verdade. Então eu não posso aqui ficar no meio termo. Versículo 11, como é que está o versículo 11 na tua palavra? Leia com atenção.
Então, acho que eu só cheguei de novo. Lembrei-vos, portanto, de que... Deve ser lembrai-vos. Lembrai-vos, portanto, que outrora vos que trazeis o sinal do paragnismo em vossa carne, vos que ireis chamar de incircuncisos. Porque aqueles que se pretendem circunciosos em sequências de uma operação prática na carne. Tu permite eu ler a tua tradução? Pode ser. Versículo 11. Assim. Lembrai-vos, portanto, de que outrora, vós que trazieis o sinal do paganismo em vossa carne, vós que eres chamados de incircuncisos, por aqueles que se pretendem circuncisos, em consequência de uma operação praticada na carne, lembrai-vos de que naquele tempo eres sem Messias. Que pena que aqui não fala do nascimento. Na minha tradução, ela é melhor para tirar a tua dúvida, porque a minha fala assim, ó. Não é que a Bíblia é melhor que a tua, só que o texto é melhor para tirar a tua dúvida, porque se faz menção ao nascimento. Diz assim, ó. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Tá bem claro assim. Por nascimento. Então não era assim, se a gente fosse naquela época, a gente seria circunciso porque seria uma opção. Não, era por nascimento. Ou tu nascia no povo de Deus, judeu, da descendência de Jacó, da descendência do povo de uma das tribos de Israel, ou tu nascia judeu, ou você não era judeu. Não sei como é que se tratava alguém que tinha admiração pelo povo judeu, mas eu acho que como eles interpretavam todos como inimigo, acho que não tinha muita gente que tinha muita admiração pelo povo judeu, a não ser quem nascesse realmente judeu. Tá bem? Uhum. Acho até que isso até hoje, assim, por isso que tem o antissemitismo numa série de lugares, por causa que é um povo que é muito fechado neles mesmos. Como eles esperam o Messias hoje, eles têm ainda alguma interpretação que quem não é do povo judeu, hoje algumas interpretações judaicas ainda acreditam e pregam, e que quem vai ser salvo, na verdade, é o povo judeu. Tá bom? Hoje está tudo muito aberto, muito globalizado. Muito pouco egoísta, né? É que, na verdade, Deus disse isso. E para eles não creem no Messias, então ninguém disse nada diferente. Entende? A gente não pode julgar também, porque foi o verdadeiro Deus que disse para eles. Que eles diziam que como eles viviam antes de Jesus, era uma catequese da obediência. Então Deus falou isso como uma outra série de coisas, e quem desobedecia ou pensava uma coisa um pouco diferente, era castigado, e como já falei o castigo invariavelmente era a morte. Então não dá para condenar hoje, porque hoje a salvação, a compaixão, a misericórdia, uma série de visões se tem através da vinda de Jesus, e depois desse momento que a gente vive agora, que é essa catequese do Espírito Santo, que nós somos templos do Espírito Santo com uma dignidade totalmente diferente, não somos mais inimigos do povo de Deus. Nós, os gentios, agora somos templos do Espírito Santo. É um outro status. Não tem como comparar a percepção de alguém que não era judeu antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Espírito Santo. Não, agora eu entendi. Tá. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, vamos para outra passagem? Gálatas 6, do 12 ao 14. Mais um livrinho para trás, não é mais. Um livrinho para trás. Viram as folhinhas? Gálatas 6, 2 folhinhas para trás. Uma ou 2 folhinhas, depende da tradução, 1 ou 2 folhinhas para trás. Gálatas 6, do 12 ao 14. Eu vou ler porque é uma passagem um pouquinho maior e a gente vai começar a cansar se eu não der uma velocidade. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, a ser judeus, que tinham um pensamento, isso aqui é em seguida que veio Jesus. Aqui é a morte de Jesus, aqui a igreja tem 20 anos, tá? Os primeiros cristãos têm 20 anos de vivência da fé, desde a vinda do Espírito Santo. Em torno, mais ou menos, disso. Então ainda tinha um pensamento que todo mundo, para ser do povo de Deus,
tinha alguns que tinham o pensamento que tinham que se circuncidar. Porque de muita coisa Jesus não entrou em detalhes, não deixou muito claro. Então, para ser do povo de Deus, alguns acreditam que teriam que se circuncidar. Principalmente os mais moralistas, que ainda estavam muito apegados nas leis do Antigo Testamento. Então, diz assim, ó, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, diz Paulo, né? Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Isso é a forma mais simples da gente fazer até mesmo uma profissão de fé, né? Dá para ser uma profissão de fé. Não concordam? Não concordam? Tem profissões de fé, eu não sei como é que é a profissão da fé protestante, não sei se tem alguma profissão de fé. Tem algum momento que vocês têm que, ou de maneira sintética ou extensa, assim, dizer no que vocês acreditam? No momento do batismo, algum momento? Não? Tem, Celso? Tem algum momento que tem que fazer uma profissão de fé? Não? Na Igreja Católica tem a profissão de fé feita até interessante. É uma coisa muito interessante com a Igreja Católica, que a profissão de fé é feita em quase toda a missa, né? Mas, depois da homilia, às vezes o padre já conclui puxando, ele está chutando tanto isso aqui, eu não sei se ele está gravando alguma coisa. Como é que é a profissão de fé católica? Nossa, que curta é a tua. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por Pôncio Pilatos. Tem uma profissão de fé mais extensa, que é o símbolo niceno-constantinopolitano. Já ouviram falar? Já ouviu falar? Uma vez na missa o padre falou isso daí, né? Esse a maioria dos católicos não sabe decor. Não é um privilégio teu. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, também por nós padeceu, foi sepultado. E aí vai. Tá? Talvez até eu, falando rapidão, até eu me perco em alguma partezinha, mas é extenso. Essa aqui é uma profissão de fé mais simples, ó. Quanto a mim, a gente podia começar aqui, ó. Que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Através do que o mundo foi crucificado para Paulo e Paulo para o mundo? Foi através do quê? Que o mundo foi crucificado para Paulo e Paulo para o mundo. Alguém quer tentar? Está aí na palavra a resposta. Foi através do quê? Eu vou responder aqui no microfone. Gente, a gente acabou de ler. Por meio do quê? Por intermédio do quê? Que o mundo foi crucificado para Paulo e Paulo foi crucificado para o mundo. Foi através do quê? Meu Jesus amado, a gente acabou de ler. A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Óbvio, né? Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Cristo.
A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Então foi pelo meio do que Paulo se crucificou para o mundo e o mundo foi crucificado para Paulo? Pela cruz. Pela cruz de Cristo. Não, mas a cruz de Cristo é um objeto. Se a gente dá todo esse mérito para um objeto, a gente é adorador quase que desse objeto. O mérito, na verdade, é de Cristo, não é? Não é isso? Mas a cruz seria o símbolo da nova e eterna aliança. Só que Paulo dá esse mérito para a cruz de Cristo. Cruz com Jesus ou cruz sem Jesus, dona Maria? Com Jesus. Eu não sei mais. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é o meio pelo qual o mundo foi crucificado para Paulo e Paulo para o mundo. Por isso que ela é nós temos que nos professar como amigos da cruz de Cristo, e ela é o meio pelo qual o mundo deve ser crucificado para nós e nós crucificados para o mundo. Olha que profundo, que bonito isso. O mundo crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Mundo crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Vamos pegar ontem a palavrinha? Vamos. Antes que a gente durma? Brincando. Yeah. 1 Coríntios capítulo 1. Isso, 1 Coríntios 1, 17. Alguém pode ler? Cristo não me enviou para batizar, mas para... Olha, já vamos me comentando já para a gente ganhar tempo. Olha só que interessante. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Esse era o ministério de Paulo, né? Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. E sem recorrer à retórica, à arte da oratória, à eloquência dele, sem fazer uso dos predicados que ele tinha pela educação que ele recebeu, para não tirar os méritos da cruz de Cristo. Pode ler o 18? A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos para nós é uma força divina. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. A linguagem da cruz. Legal aqui que ela indaga mais. Sendo salvos para nós, ela é poder de Deus. Sendo salvos para nós, ela é o poder de Deus. Sendo salvos, deve ser uma vírgula. Sendo salvos, para nós ela é poder de Deus. Isso? Que lindo. Fechou com chave de ouro mesmo. Sendo salvos, para nós ela é poder de Deus. Então, a cruz é poder de Deus. Ele fala em 2 versículos, ele cita 2 vezes a cruz de Cristo. Uma porque ele não vai fazer parte, não foi enviado para batizar, foi enviado para pregar o evangelho, e sem fazer uso da oratória e da eloquência, sem fazer... Olha, modéstia à parte, eu acho que o discurso de Paulo é muito parecido com o discurso que vocês ouvem aqui. Que eu não venho com uma coisa tão preparada, com fundamento, com coisas bonitas, coisas que eu podia pegar na internet, pegar um dizer bonito, porque isso não importa. Isso é o que menos importa. O que mais importa é a verdade ficar gravada e a verdade que vem através da palavra. Então a gente vai usar muito a palavra, muito tentar extrair o significado da palavra e pouca explicação sobre a palavra, porque a palavra é autoexplicativa. Paulo já escreveu essas cartas para explicar o que ficou em dúvida, o que ficou incompleto, enfim, ele já usou as epístolas para explicar para as comunidades. Boa noite, tudo bom? Então, a gente explicar uma explicação é uma coisa redundante, não tem sentido. Já pode desligar já.